nosso coração e que ela permaneça em nós. Que nessa tarde vamos nos envolvendo com a energia do domingo de Páscoa, da Páscoa cristã. Então vamos aproveitar toda essa energia em volta do nosso Mestre Jesus, que ela possa nos acolher, nos confortar, nos consolar e, acima de tudo, nos esclarecer. Para quem não me conhece, eu sou a Célia de Oliveira, sou uma trabalhadora na Seara de Jesus e com muito amor e muita gratidão retorno a essa casa e dentro do meu entendimento nós vamos estar falando um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos e principalmente sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós trazemos sempre uma palavra, algo para que a gente possa refletir durante a semana, como é que andam as nossas atitudes, antes de começar a palestra. E a nossa palavra, a palavra inspirada pela espiritualidade para a nossa tarde, é misericórdia. Mas sério, o que é misericórdia? Misericórdia é quando o nosso coração se coloca na frente da miséria do nosso semelhante. É quando olhamos para o nosso semelhante sem julgamento. Estendemos a mão e damos o que temos de melhor dentro de nós para aquele que precisa, dentro dos nossos limites, mas sem julgamento. Quando eu olho e eu acolho, quando eu olho e eu compreendo que esse meu irmão pode não estar no mesmo momento que o meu, gostar de quem está bem, gostar de quem faz parte da nossa família, das pessoas que temos amizade, que temos afinidade, é algo muito fácil. Gostar do nosso irmão que está no erro, gostar ou ter misericórdia do nosso irmão que é ignorante, que tem problemas, qual seja a miséria que ele apresentar, seja ela a miséria moral, seja ela a miséria espiritual, ou seja ela a miséria material. Por isso que nós dizemos que é dentro da nossa limitação, porque nós podemos naquele momento rogar a ajuda do nosso Mestre Jesus, rogar a ajuda de Deus, para que auxilie o nosso irmão, já que não temos o entendimento no momento para estender a mão. Não temos ainda a capacidade da compreensão. Nós compreendemos que os mentores espirituais que nos auxiliam nos atendem. Quando chegamos à casa espírita, nós somos atendidos, o obsediador e o obsediado. Não tem diferença para os mentores, todos dois vai ser acolhido, confortado, esclarecido e ajudado. Então a gente tem que pensar que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de amor para o nosso semelhante. Como é que anda meu coração? Meu coração já endureceu, está endurecido, como Jesus disse lá atrás no sermão, que os corações iriam se endurecer e nós iríamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e não ouviríamos. Então vamos começar a limpar os nossos ouvidos, os nossos olhos, mas principalmente o nosso coração. Antes de começar a palestra, eu sempre trago um trechinho, ou do Evangelho, ou esse é do Evangelho, mas hoje eu trouxe do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 172, Oração e Cooperação. É uma linda mensagem que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai para o vosso Pai, que é em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito, a confiança da providência divina, e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a ficção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles que os nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que na extinção dos nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor. É natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na suspensão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Enquanto os lances embaraçosos
somos de fato a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço. Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. E supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado a favor da infinita bondade, recordemos que se a hora é crise, é tempo de luto. É também a ocasião para os melhores testemunhos de fé e que exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício. É perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto a nós. A nossa grata tarefa dessa tarde é falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. É o último capítulo do Evangelho. Então a gente fica pensando que da mesma forma como que foi o carinho e o respeito que foi o primeiro capítulo, é o último. Olha que importante, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A preocupação de Kardec de colocar a informação desse capítulo para que nós possamos compreender, a partir da doutrina espírita, o esclarecimento, que a gente possa compreender que somos espíritos. E o que o nosso Mestre Jesus traz nessa parábola para a gente, nesse pequeno trecho, quais são os exemplos que a gente pode tirar e qual é o benefício da prece para nós. Em primeiro lugar, eu vou propor para o senhor uma reflexão. Quem de nós nunca disse assim: eu queria sumir, eu queria desaparecer da face da terra, eu queria nem saber se existe amanhã. Eu acredito que em algum momento das nossas vidas nós já pensamos dessa forma. Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: e se de repente nós tivéssemos o dom, o poder de eliminar as coisas que nos fazem mal, acabar com os nossos problemas? E aí eu levanto e digo assim: meu carro está dando tanto problema, nossa, ele quebra tanto, quero mais esse carro. Acabou, não existe mais carro. Nossa, eu estou tendo um problema no meu emprego, eu não aguento mais o meu emprego, meu chefe é muito chato. Acabou, não tenho mais o meu emprego, não tenho mais o chato do meu chefe. A minha mãe pega tanto no meu pé, a minha mãe sempre me cobra as coisas, a minha mãe não dá um tempo, a minha mãe está sempre exigindo que eu seja de uma forma e ela não tem mais mãe. Acabou. Meu marido. O meu marido não tem paciência comigo, tudo que eu peço para ele, ele não faz. Não existe mais meu marido, eu estou sozinha. Nossa, mas está chovendo muito, não aguento mais sair na chuva. Não tem mais chuva. Mas está muito calor. O sol que está acontecendo, nossa, você não aguenta sair de casa, você sai de casa 5 minutos depois, você está transpirando, não dá, não tem mais sol. E assim sucessivamente nós vamos acabando com os nossos problemas. Mas desde que eu acabe com os problemas, eu vou criando outros. Porque se não tem chuva, se não tem sol, se não tem o meu serviço, eu não vou ter dinheiro, eu não vou comer, ninguém vai plantar mais. As coisas que vão sumindo da minha vista, elas têm uma cadeia. A natureza é infinitamente de sabedoria. Deus nos criou de forma com que fôssemos sustentáveis nesse planeta Terra. Nós temos que compreender que se nós tivéssemos o poder, com certeza não teria mais nada vivo. Ou se eu tivesse o poder de acabar com os meus problemas, eu criaria muitos outros. Então nós temos que, nossa reflexão, será que eu sei pedir? Será que eu sei fazer oração? Aí nós vamos para a missão. E a partir daí eu vou pedir para os senhores, talvez não durante a palestra 30 minutos, eu não tenho a pretensão de tentar convencê-los. Mas eu gostaria que os senhores chegassem em casa, fosse ler, fosse atrás de procurar, do entendimento, porque a palestra é para isso, fazer nascer em nós a curiosidade de esclarecimento, em buscar conhecimento. Então que a gente possa chegar em casa e começar a refletir, se eu sei pedir, se eu compreendo as palavras do nosso mestre. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para os senhores: os senhores pedem alguma coisa a estranhos na rua? Sai na rua e pede alguma coisa para alguém que não conhece? Eu acredito que não, eu acho que é difícil, né? Você sai lá de dentro da sua casa e ir lá pedir um dinheiro emprestado com uma pessoa que você não conhece, né? Que não tem intimidade, ou com um vizinho que mudou recentemente. Então, é outra reflexão. Vamos colocando essas perguntas dentro da cabeça da gente e vamos para a lição do nosso mestre. Quando Jesus disse para que a gente não orasse
fora, que não tomasse, já que o fariseu e o publicano, nesse pequeno trecho, é a lição do fariseu e do publicano, que vai até o templo, enquanto um ora, batendo no peito, que pagava o dízimo, que era uma pessoa honesta, correta, eu posso, eu sou maravilhoso, porque eu já compreendi. Olha a prepotência do fariseu, né? Eu posso, eu faço, eu sou correto, eu sou honesto e eu mereço o reconhecimento de Deus. Enquanto o publicano sequer levantou os olhos e disse: eu como pecador, Senhor, ora por mim. E Jesus disse: esse saiu justificado, porque compreendeu que está no erro. E aqui na liçãozinha ele diz assim: para falar com Deus, entre no sagrado do seu quarto. Mas Jesus não estava falando num quarto físico, porque ele mesmo, muitas vezes, tinha uma pedra como travesseiro. Não é essa a história? Que Jesus tinha uma pedra como travesseiro? Ele não tinha um quarto físico para entrar e orar dentro dele. Nós sabemos que grande parte daqueles que passaram pela história da Bíblia foram para o deserto. Davi foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, Jesus foi para o deserto para refletir, para orar, Nicodemos foi para o deserto, Paulo de Tarso foi para o deserto, porque ele precisava refletir. E o deserto nada mais é do que nada, não tinha absolutamente nada que pudesse fazer tirar a atenção dele. Ele estaria ele e ele. Então Jesus quer nos dizer que é para nós entrarmos dentro de nós. O nosso quarto é dentro de nós. Mas também não é nosso corpo físico, não é o nosso coração. Embora tenhamos de usar os nossos sentimentos, Jesus queria dizer que nós temos que entrar dentro do íntimo. Somos espíritos, somos criação divina, centelha divina. Para entrar dentro de nós temos que compreender que fazemos parte da divindade, fazemos parte do universo. É entrar dentro de si, se compreender como espírito imortal. É aceitar que somos criatura. Quando reconhecemos que não temos a capacidade de solucionar aquele problema, de entrar em contato com Deus, então nós vamos ter que entrar no mais íntimo do nosso ser espiritual. Nós somos um espírito na oportunidade reencarnatória. Estamos encarnados. Mas como faz a oração aquele espírito que está desencarnado? Ele entra dentro dele, em espírito. É isso que Jesus queria nos dizer. Entra no íntimo, dentro de você. Compreenda que você é centelha divina. Sente-se centelha divina. Ele passou o tempo todo nos dizendo: vós sois deuses, vós sois o sal da terra. E nós, a grande importância que nós tínhamos. Jesus era a figura resumida em o amor em plenitude, em sentimento, em bondade, em generosidade. Se até aquele momento todos os outros conheciam um Deus como um ser superior, a partir de Jesus conheceu-se o Pai. Então ele falava assim, tanto que na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás no céu. Ele não diz Pai meu que está no céu. Perdoai as nossas ofensas. Ele não diz perdoa a minha ofensa. Ele sempre nos coloca junto, unidos, com o mesmo pensamento do Pai, como filhos de Deus, como criaturas de Deus, em evolução. O planeta Terra é a nossa oportunidade, a nossa escola. Para que a gente compreenda o que precisamos, temos que conhecer, nos conhecer lá dentro de nós. E aí ele vem através da parábola, da lição, ele vai tirando exemplos, ele vai dizendo assim: reconcilia com teu irmão enquanto está no caminho. Para que a gente possa pedir ao Pai, nós primeiro temos que estar com o nosso coração leve, puro, sem rancor, sem raiva, para saber o que estamos pedindo. Quantas pessoas que não pedem ainda dentro da ignorância para prejudicar o outro? Graças a Deus nós já temos a nossa consciência e sabemos do que vamos precisar, mas já estamos adultos o suficiente para determinar o que precisamos, o que necessitamos. Muitas vezes nós pedimos com tanto afinco algo que vem nos prejudicar, não nos auxiliar, e naquele momento não recebemos, e aí é onde entra a revolta. Eu pedi, nós temos séculos de barganha com Deus. Através das religiões, nós aprendemos aqui, toma lá ou dá cá.
Quantas pessoas ainda fazem promessas, né, de eu te dou tanto, eu faço isso, eu deixo de comer, eu deixo de fazer porque eu quero. Nós temos que compreender que um pai não dá uma pedra para um filho, não dá um castigo para um filho. O pai, muitas vezes, o pai e a mãe tira da boca para sustentar um filho, faz falta para ele, mas para um filho não faz. Deus não faria isso conosco, se não fosse para o nosso bem. Ah, Marcelo, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, se Ele sabe do que eu preciso, por que eu preciso pedir? Porque eu preciso compreender que eu necessito. Eu tenho que compreender o caminho para pedir. Eu que tenho que libertar e transformar o caminho entre eu e Deus. Fé. Fé é relacionamento. Eu tenho um relacionamento com Deus? Eu tenho um relacionamento com Jesus? Lembra quando eu disse, se a gente pede alguma coisa para um estranho? Como é que nós vamos pedir alguma coisa que sequer conhecemos? Nós conhecemos o nosso Mestre Jesus? Nós temos ele como exemplo, como modelo, como guia, é o Espírito mais puro que já reencarnou entre nós no planeta Terra. Teve 3 anos do seu messianato, colocando as diretrizes para nós. Nós sabemos, pelo menos os 4 melhores sermões, os 4 mais importantes sermões que Jesus fez enquanto esteve aqui encarnado entre nós. Nós nos lembramos qual foi a última palavra que Jesus nos disse antes de sumir da nossa frente na figura física. Enquanto ele estava aqui entre nós, nós sabemos qual foi a última palavra que ele falou? Nós sabemos quantas parábolas Jesus deixou? Eu acredito que ele tenha deixado muitas outras, mas as mais importantes que nós estamos estudando, que a doutrina dos Espíritos traz para nós, esclarecidas pelos instrutores espirituais. Nós conhecemos o nosso Mestre, ou ainda nós acreditamos que ele é maravilhoso, ele é muito bonito, ele é uma bênção, mas ele ainda não habita dentro de mim. Eu ainda não o encontrei. Eu ainda não dei a mão para Jesus. Porque quando eu dou a mão para Jesus, eu realmente passo a ser um fiel seguidor de Jesus, um fiel trabalhador de Jesus. E nada vai me faltar. Ele vai ser meu pastor e nada vai me faltar. Porque eu tenho confiança, eu tenho um relacionamento com ele. Quando nós nos casamos ou dentro da nossa família, nós temos aquela confiança com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa família, de que ele não vai nos trair, de que ele vai nos proteger na hora da necessidade, que se me faltar vai estar ali para me suprir. É essa confiança que eu tenho materialmente, e com Jesus, e com Deus. Quando eu passo por uma dificuldade financeira, a primeira coisa que eu falo: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou merecendo passar por isso? Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou espírita, eu já aprendi tudo, eu já conheço o Evangelho, eu falo tão bem, mas eu coloquei ele dentro do meu coração, eu coloquei ele na minha vivência, eu vivo Jesus, ele está dentro do meu lar, ele está no meu dia a dia, ele está nas minhas palavras, mas ele está nas minhas atitudes. Nós precisamos começar a refletir isso. O que é que o Evangelho de Jesus está fazendo para nós? No seu sermão, ele deixou claro as nossas as diretrizes, as regras de condutas para nós. Mas nós não sabemos nem como que é, nem lembramos como eram os sermões que ele fez. Como é que a gente pode pedir para alguém que a gente não conhece? E Deus? Nós temos para dizer que quando Jesus diz assim, bem-aventurados aflitos, né? Nós ficamos imaginando, e muita gente hoje, principalmente as grandes culturas, países de primeiro mundo, acredita que aquele que é religioso, aquele que acredita em Deus, aquele que busca a religião como ponto de apoio, é ignorante. Infelizmente, é essa a perspectiva que o homem tem. Quanto mais cultura ele tem, menos ele tem de Deus. Menos conhecimento, mais ele se afasta. Ele acredita que a inteligência é dele,
Infelizmente, nós acabamos de nos afastar de Deus, e Deus é uma árvore. Ele nunca vai dar as costas para nós, nós é que damos as costas para Ele. Então, nós temos que compreender o que nós estamos fazendo, como é que nós lidamos com essa espiritualidade que existe em mim, que existe em nós. Quando nós oramos, quando nós entramos no sagrado do nosso coração, quando nós pedimos por algo, principalmente a intercessão, porque pedir e obterei significa que a gente vai estar pedindo muitas vezes a cura para alguém, o resultado para que algum problema que aquela pessoa que a gente ama alcance. E aí a gente pede de coração. E aí a gente pensa assim, pediu com amor, utilizamos a nossa inteligência, ligada ao nosso sentimento, ligado ao Criador. E nós recebemos. Para receber, nós temos que também estar aberto, também acreditar que merecemos. Acreditar que somos centelhas divinas. Muitas vezes nós pedimos, mas não acreditamos que somos merecedores. A culpa, o medo, tantos outros sentimentos que existem em nós, não nos permitem receber. Nós não nos achamos merecedores. Então nós temos que começar a nos enxergar, a nos conhecer, para entender o processo do pedir e obter. Eu vou pedir, está de acordo com a minha necessidade? Eu mereço, eu tenho o compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com o trabalho. Nós temos que nos lembrar que nós somos os samaritanos de Jesus. Nós estamos aqui em evolução, nós estamos aqui para melhorar, para ajudar uns aos outros. Nos lembramos do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, não é Pai meu que está no céu. Então nós somos uma sociedade. Primeiro começa com nós, depois com a nossa família, que é o nosso primeiro amor, nosso amparo. Depois nós saímos para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para a sociedade no geral. E nós vivemos em sociedade, porque precisamos, temos os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, os mesmos anseios, os mesmos medos. Mudamos apenas de RG e endereço, mas dentro de nós habita um ser humano com deficiências e com vontade e desejos e ilusões. Nós precisamos nos afastar das ilusões e prestar atenção que estamos no caminho. Amanhã chama a senha 32 e é a minha. Amanhã, agora não que eu estou fazendo a palestra, deixa para amanhã, senão fica chato, né? Acontece, só o fuzuê que não vai arrumar. Então a gente tem que compreender que nós temos que evoluir, melhorar. Ah, Célia, mas Deus, suas leis são imutáveis. Ele não vai mexer em nada para nos ajudar. Aí nós temos que lembrar que o relógio do tempo é um. E o nosso relógio é outro. Se a gente atrasar o nosso reloginho 15 minutos, ou adiantar ele 15 minutos, não vai mudar o tempo do mundo. Nós temos a oportunidade de um bom livro, de um bom amigo, de uma casa espírita que nos acolhe, de um atendimento fraterno que muitas vezes vem e nos elucida dificuldades que estamos passando, um tratamento espiritual no caso de uma doença, que nós conseguimos a cura por nosso merecimento. Essa é a ajuda que recebemos. Nunca estamos só. Deus nos deu um anjo guardião que está conosco muitas vezes várias reencarnações. Nós reencarnamos e ele vem com a gente. Olha, melhora esse sentimento. Olha, não faz assim. Olha, tenha paciência. Você viu? Você respondeu mal. Não faça isso. Está sempre ali, ó, torcendo, nos inspirando para coisas boas. Então nunca estamos sozinhos. Nós somos dois. Nós não somos um. Nós não estamos abandonados. Nós estamos amparados o tempo todo. E nós temos que pensar o que fazemos para a nossa melhora. E aí a gente tem que pensar se a gente está evoluindo, se a gente está aproveitando essa oportunidade. Eu estou aproveitando a oportunidade da reencarnação? Eu peço com clareza, eu entendi que eu tenho que ter um relacionamento com Deus, que Ele não vai mesmo mudar as suas leis para me beneficiar, porque todos nós nascemos simples e ignorantes e limpos, todos nós, mas em algum momento de nossas encarnações
nós pisamos no tomate. Nós tomamos atitudes que não deveríamos. Nós fizemos algo que precisamos de reajuste. E Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para que a gente retorne ao planeta Terra, reajuste, melhora. Não existe pecado. Existe o erro, e o erro pode e deve ser corrigido. Faz parte da nossa evolução. Nós temos o esquecimento para que a gente não lembre do erro do passado. Nós temos que lembrar que quando Jesus diz para nós, perdoa os inimigos, perdoa antes de pedir ou antes de entrar em oração para Deus, porque às vezes nós ficamos tão aborrecidos com as pessoas e a gente acredita que aquela pessoa se torna nosso inimigo e ela se torna cruel e ela se torna ruim e nada do que ela faz é bom. Para nós ela acabou. A nossa decepção é tanta que nós passamos a encarar como um inimigo mesmo. E baixa aquela revolta, aquele ranço, aquele ódio, aquele mal-estar que às vezes carregamos uma vida toda. Às vezes aquele nosso inimigo, que nós acreditamos que é nosso inimigo, tem muitas qualidades. E ele compreendeu o que errou. Ele compreendeu que agiu errado com você. E aí ele foi melhorando as atitudes dele com o próximo. Ele foi se recuperando. Às vezes ele desencarna antes que a gente. E ele melhorou. E nós, com aquela raiva, com aquele rancor, com aquele sentimento ruim, desencarnamos. E quem é que encontramos? Quem é que vem nos dar a mão, nos auxiliar? O nosso suposto inimigo. Quem que ficou ruim? Quem é que continuou doente? Fomos nós. Aquele que a gente acreditou o nosso algoz é quem está estendendo a mão para nós. Nós temos que perdoar com o entendimento que cada um está no seu momento. Perdoar não significa esquecer, significa não sofrer com aquela atitude. Compreender que cada um de nós caminhamos num momento. E que se meu irmão, nesse momento, me ofendeu, ele não está bem, ele é ignorante. E eu já não sou, eu já tenho a consciência. Por que Jesus dizia que tinha de se perdoar, não uma vez, mas 7 vezes 77, 70 vezes 7? Porque era disciplina. Quando eu não me ofendo, eu não preciso perdoar. Quando você faz alguma coisa e não me ofende, e eu compreendi que você está num outro caminho, eu não vou ficar me melindrando por nada. Eu vou compreender que você não está no seu melhor momento. E eu vou apenas te desejar o bem. Acabou. Não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem rancor. Nós temos que trabalhar os nossos sentimentos para melhorar as nossas atitudes. E aí nós vamos compreender que nós temos muito para agradecer. Nós glorificamos a Deus. Nós lembramos de manhã dizer glória a Deus por tudo que eu tenho oportunidade de viver. Glória a Deus pelo planeta Terra. Glória a Deus por tanta bondade, por tanta misericórdia. Nós estamos sempre pensando, nossa, mas está acontecendo muita coisa ruim. Nossa, mas tem muita gente ruim. Nossa, tem muita criminalidade, tem muita guerra, tem muito isso. Eu entro na sintonia do mal. O bem é tímido. O bem não tem comentário. Nós precisamos exaltar o bem. Nós precisamos glorificar. Nós precisamos louvar a Deus. E agradecer, principalmente agradecer. Porque nós não percebemos as bênçãos que recebemos todos os dias. Ao acordar, ao levantar, a água que bebemos, que banha nosso corpo, a bênção do alimento dentro de casa, o lar que nos acolhe, a nossa família. Tantas bênçãos que temos e nós estamos sempre reclamando, querendo mais, pedir. Se eu estiver passando por qualquer problema, seja ele financeiro, seja ele a perda de um ente querido, seja ele uma doença, a doença é um freio para as nossas maldades. É para a gente perceber que a gente precisa parar. Porque toda doença ou era de origem pelo que você come que não deveria comer, pela falta de higiene e pela perturbação mental. 0,01 é por problemas reencarnatórios. O restante é por imprevidência nossa.
Se eu estou passando por uma doença, que eu passe com resignação, que eu lute, que eu busque a ajuda, porque com certeza eu vou ser amparada por um bom médico, eu vou receber a ajuda de uma casa espírita, eu posso receber a cura numa tarde como essa, enquanto estamos falando, enquanto os trabalhadores espirituais, cada um está do lado dos senhores, verificando o que precisa e o que pode ser feito para auxiliá-los, para fortalecê-los e encaminhá-los para as nossas casas fortalecidos, principalmente esclarecidos. Podemos voltar para casa, refletir sobre a nossa palestra, os nossos 30 minutos de palestra, a grande oportunidade que o nosso Mestre Jesus traz para nós. Vamos nos abraçar, um abraço de paz, de amor, de fraternidade, lembrando novamente que somos os samaritanos de Jesus. Vamos começar a olhar os nossos semelhantes com bondade, com benevolência. Colocar um óculos cor-de-rosa e verificar o outro com um pouquinho mais de amor. Verificar se o seu vizinho precisa de alguma coisa, um bom dia, que a sua educação seja para todos, independente se a pessoa que ouve o seu bom dia responder ou não. Tenha em mente, a oração é o que te vai deixar forte para as adversidades que encontrar no caminho. Quando estamos ligados ao Pai, no nosso íntimo como criatura, e sabemos que podemos contar com o nosso Mestre Jesus, que não nos desampara e que estará conosco até o final dos séculos. Foi essa a última palavra que ele disse: estarei com vós até o final dos séculos. Se Jesus está conosco, se Jesus é o nosso Mestre, nosso guia, nosso irmão, com certeza nada nos faltará. Não se chega ao Pai senão pelo Mestre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço a todos por terem me ouvido. Desejo que todos os senhores alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade. Agradeço mais uma vez pela oportunidade da palavra. E desejo os abraço fraternalmente. Que todos possam levar em bênçãos, em fraternidade, em alegria, esperança e fé para os vossos lares. A minha gratidão, muito obrigada.